Fala galera, Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Pesquisando no YouTube você encontra dezenas de vídeos com thumbs e títulos chamativos dizendo coisas do tipo como instalar seu Windows ou como instalar o Windows corretamente, tutorial definitivo. E por aí vai. Aí você clica num desses vídeos e você vai ver lá um candango dizendo para você cria um pendrive bootável com a sua ISO do Windows, instala e vida que segue. Muito fácil, muito prático, muito rápido, tudo muito bonito, tudo bro, né? Você olha para isso e pensa, pô, bem simples. E realmente é, até você esbarrar em alguns aspectos técnicos que podem fazer você terminar com um pendrive bootável com seu Windows, um PC sem Windows e a interrogação gigantesca dizendo o seguinte, pô, fiz tudo certinho como aquele cara explicou, por que não deu certo? Por que não funcionou? Bom, é aqui que eu entro na parada. Tô zoando, claro. Mas eu gostaria de trazer algumas dicas e algumas informações que vão te salvar nesse tipo de situação. Confere comigo? Um detalhe, assiste o vídeo inteiro para não deixar passar nada despercebido, porque um simples erro com uma coisa que parece ser muito simples pode quizumbar todo o seu processo de instalação do seu Windows e deixar você a ver navios. Então, cara, fica ligado, assiste tudo e presta atenção. Não é nada de outro mundo, não é nada muito difícil, concordo, mas são coisas que requerem atenção para você não fazer besteira. Tamo de acordo? Beleza, então partiu o vídeo logo após a vinheta. Existem alguns aspectos técnicos que nós precisamos entender para não fazer besteira. E eu vou tentar explicar para você, ainda que de uma forma bem básica, mas coerente e fácil, beleza? Eu vou enumerar por tópicos. Primeiro tópico, o que afinal de contas é uma tabela de partição de disco ou tabela de partição de HD? Tabela de partição de discos é uma estrutura de dados que armazena informações, instruções referentes ao seu sistema operacional e aos seus arquivos dentro do seu HD. E aqui a gente inclui quantidade de partições que você tem no seu HD, o tamanho de cada uma dessas partições e a localização exata de cada uma dessas partições. Aqui eu estou falando sobre início e fim dentro do seu HD. Tudo isso são informações que são armazenadas nessa estrutura de dados conhecida como tabela de partição ou tabela de particionamento. Segundo tópico que é importante, quais são as principais tabelas de partição e quais são as suas principais diferenças? O MBR, muito comum e muito antigo, que é o Master Boot Partition, e o GPT, que é o Gid Partition Table. As principais diferenças entre esses dois modelos é basicamente o seguinte, um HD formatado usando o tipo de particionamento em MBR, o tipo de tabela em MBR, ele vai ter algumas restrições. Por exemplo, o HD formatado como MBR só consegue ler partições de no máximo 2 TB e ele só consegue identificar até 4 partições no seu HD. Para o uso convencional, caseiro, geralmente isso não vai trazer problemas, até porque é muito difícil um usuário em casa ter um HD de 4, 8, 16 teras. E mesmo que ele tenha um HD de 2 teras e queira particionar esse HD, é muito difícil alguém querer particionar esse HD em 3, 4 ou 5 partições. Não é convencional isso, mas é possível, dependendo da sua necessidade. E se você tiver essa necessidade, MBR está fora de cogitação. Já o GPT tem algumas vantagens com relação a isso. O tamanho máximo que ele pode reconhecer de uma partição é de até 10 bilhões de terabytes. Isso, claro, em teoria. Até porque, na prática, eu acho que até hoje não existe ninguém que tenha utilizado todo esse espaço. E, além disso, ele também consegue reconhecer até 128 tipos de partições diferentes no mesmo HD. Lembrando, as partições do HD podem ser do tipo primárias ou do tipo estendidas. Aqui está dizendo o seguinte, a partição primária geralmente é a partição onde você instala o sistema operacional. E uma partição estendida geralmente é aquilo que a gente vai usar como backup ou como uma partição para outro fim. Só que você pode ter várias partições primárias no mesmo HD, tá? É só para você entender. Bom, entendendo as diferenças, eu agora posso citar para você 2 motivos que talvez sejam os principais para a galera estar utilizando GPT. O primeiro deles são essas diferenças que eu acabei de citar. O segundo é a compatibilidade com padrões de segurança conhecido como Security Boot. Isso tem se tornado cada vez mais comum
a utilização e as empresas têm investido muito nisso para trazer mais recursos e aprimorar seguranças a nível de hardware e até software do seu computador. Então o GPT tem maior compatibilidade com o Security Boot e tem uma série de outras vantagens sobre o MBR. Agora vem uma situação que pode ser um problema. Se você é um cara que gosta de utilizar o teu HD particionado para ter dual boot entre o Windows e Linux, aqui o GPT pode ser um problema para você, pela questão de compatibilidade com o Grub ou qualquer outro gerenciador de inicialização que você venha a utilizar quando você for instalar uma distribuição Linux. Aqui é um problema, mas já tem formas de contornar isso, embora ainda trabalhosas, mas você precisa ter isso em mente, tá? Beleza, seguindo o próximo tópico. Vitão, entendi as diferenças. Pô, acho que eu vou usar o GPT a partir de agora. Mas, será que toda a ISO do Windows é compatível com o padrão GPT ou MBR? Pode ficar tranquilo, toda a ISO do Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 e provavelmente os próximos que virão, todas são compatíveis com os dois tipos de particionamento. Tudo vai depender da forma como você prepara a sua mídia de boot. Aqui no caso, tem sido muito utilizado um pendrive bootável. Ou seja, tudo vai depender de como você prepara esse pendrive bootável. Beleza, vamos para o próximo tópico. Como preparar uma mídia de boot para instalação de sistema operacional utilizando esses dois tipos de particionamento? Para essa questão, eu vou trazer para você uma ferramenta muito conhecida e muito utilizada, que talvez ela seja a forma mais prática de eu poder te mostrar como preparar uma ISO, um pendrive bootável, usando o GPT ou MBR. É o Rufus. Conhece ele? Link aqui na descrição e link aqui no vídeo também. Abrindo o Rufus, você se depara com essa janelinha. Eu acabei de espetar o meu pendrive, que ele está renomeado como Vitão. Eu não vou formatá-lo, eu só quero te mostrar. Bom, aqui no Rufus, você vem aqui nessa primeira opção, seleção de boot, e escolhe o tipo de boot. O padrão é um disco ou imagem ISO. Beleza, vem aqui do lado em selecionar e nós vamos escolher a nossa ISO para o nosso teste. Eu vou utilizar o Windows 11, edição 22H2. Seleciono a ISO. Agora eu tenho as opções de particionamento que eu vou utilizar para esse meu pendrive. Você pode clicar aqui em esquema de partição e mudar para MBR ou para GPT. Por exemplo, se eu clicar em MBR, repara que o sistema de destino mudou para BIOS ou o FCSM. Se eu mudar para GPT, ele permite apenas o modelo UEFI e UEFI. Agora que você está vendo isso aqui na prática e tendo a noção, entendendo, pelo menos basicamente, as diferenças entre as duas, fica mais fácil você saber o que escolher nessa opçãozinha no Rufus ou em qualquer outro programa para a criação de um pendrive bootável. Você vai ter aqui uma série de outras opções, mas não precisa mexer. A ideia era só te mostrar a diferença entre esses dois esquemas de particionamento. Agora que nós sabemos as diferenças básicas entre esses dois modelos de particionamento e vimos também como preparar um pendrive bootável escolhendo um dos dois, a gente precisa agora saber que configurações têm que ser feitas na BIOS do computador para que você consiga de fato fazer o boot pelo seu pendrive. Lembrando, se você prepara um pendrive bootável com Windows 11, por exemplo, utilizando o esquema de particionamento MBR, na BIOS do seu PC, você precisa desabilitar o UEFI, porque ele não vai funcionar. E se você escolher o outro modelo, que é o GPT, na BIOS do PC, você precisa habilitar o UEFI. Tá entendendo agora o porquê que tem muita situação que você vai tentar fazer uma instalação e não consegue inicializar a instalação? Esse aqui é talvez o principal motivo para esse tipo de problema. E agora você consegue identificar esse problema e agora você sabe como resolver esse problema. E o mais importante, você sabe como evitar o problema. Com relação às configurações da BIOS, eu não tenho condições de te mostrar centenas de modelos de BIOS diferentes, porque eu não tenho isso tudo aqui para poder ligar cada uma dessas máquinas, desses computadores, e exibir para você. Não tem como, é inviável. Então eu vou demonstrar essas configurações utilizando como exemplo a minha placa-mãe, que é uma ASUS, para o chipset A520 AMD. Claro, durante as configurações eu vou trazer para vocês algumas dicas e algumas informações para você poder se achar na BIOS da sua placa-mãe.
Beleza? Galera, essa aqui é uma placa-mãe Asus Prime A520ME. Para entrar na BIOS, assim que você liga a máquina, você aperta o Delete. Uma observação, a maioria das placas-mães Asus, hoje em dia pelo menos, tanto para AMD quanto para Intel, possuem pelo menos os mesmos tipos de atalhos. Então fica mais fácil você conseguir se localizar. No meu caso aqui, para entrar na BIOS é o Delete, e agora dentro da BIOS eu preciso entrar no modo avançado. Ou eu aperto o F7, ou eu clico aqui embaixo, onde está Advanced Mode. Entrando no modo avançado, agora sim você consegue verificar tudo quanto é configuração relacionada a boot. Clica na opção Boot. Aqui dentro você vai ter CSM, Compatibility Support Module. Aqui dentro você vai ter a opção de inicializar o CSM ou não. Eu vou ativá-lo. Agora eu tenho o tipo de boot que eu vou usar. Aqui que vem o crucial. Se a sua ISO, ou melhor, se o seu pendrive bootável foi preparado usando MBR, você precisa vir aqui, selecionar UEFI e modo legado. Aqui na opção Boot from Storage Devices, tu tem que clicar e botar Legacy Only. Feito isso, agora você volta lá na tela inicial de boot, vem aqui em Boot Option, e você vai selecionar o seu pendrive. Basicamente é isso. Agora, por outro lado, se você estiver utilizando um pendrive bootável como a ISO do Windows preparado usando o modelo GPT, você precisa vir aqui no CSM, o controle de dispositivo de boot, você pode deixar o UEFI e legado. Agora que vem a parada, o boot a partir de dispositivos de armazenamento, você precisa clicar aqui, e no teu caso, já que você está usando o GPT, colocar aí o UEFI. Sempre tem que ser o UEFI para GPT, beleza? Feito isso, volta na tela inicial, seleciona a tua opção de boot, que no caso vai ser o seu pendrive, e sai da BIOS e salva alterações. Pronto, o seu computador vai inicializar fazendo o boot a partir do seu pendrive. Aproveitando que eu estou aqui na BIOS, eu quero te mostrar uma coisinha. Não importa o tipo de modelo de boot que você vai utilizar aqui, UEFI ou legado. Aqui na guia de opções avançadas, NB Configuration, ponte nossa placa-mãe, aqui você vai ter as opções relacionadas ao teu gráfico integrado. Para quem está usando a AMD, APUs, AMD Ryzen, isso aqui é muito importante. Se você vier aqui em Frame Buffer, você vai ver que ele só chega a até 2 GB. Por quê? Porque isso é uma limitação do próprio CSM da placa-mãe. Para você fazer com que ele permita que você selecione uma quantidade maior de RAM para ficar dedicada para o seu vídeo integrado, você precisa voltar lá em Boot, na opção de lançar o CSM, desabilita isso, dá OK? Pronto, agora sim, volta em avançado, aqui em Frame Buffer, agora você vai ter até 16 GB. Agora tem um detalhe. Para você usar esse tipo de recurso, compartilhando uma quantidade muito maior de memória RAM para o teu vídeo integrado, você vai ser obrigado a utilizar uma ISO no padrão de particionamento GPT. Lembra, GPT funciona via UEFI, MBR funciona usando o modo legado. Se você habilitar o legado ou ambos dentro do CSM, isso aqui vai ficar limitado a 2 GB. A única forma de você ter mais quantidade de RAM aqui é desabilitando o CSM. Só que quando você desabilita o CSM, um pendrive bootável com uma instalação do Windows preparada usando MBR não consegue funcionar nesse tipo de placa-mãe com essa configuração, entendeu? Você é obrigado a usar um pendrive bootável no modelo de particionamento GPT para que você consiga ter a opção de desabilitar o CSM da placa-mãe para você ter mais memória RAM dedicada para vídeo integrado e tudo funcionar, tá? Isso aqui estava fora do escopo, mas como eu já estou aqui na BIOS, eu queria só te mostrar isso como um extra, tá bom? Agora que nós temos uma boa ideia das diferenças dos modelos de particionamento de um disco, aprendemos a fazer as configurações corretas na BIOS, entendemos as diferenças e os impactos de cada uma das opções, aprendemos a montar um pendrive bootável respeitando as características de cada modelo de particionamento. Só resta agora, de fato, instalarmos o Windows. Para esse exemplo, eu vou utilizar aquela própria ISO que eu mostrei para vocês há pouco do Windows 11. Espetando seu pendrive bootável na sua máquina, fazendo as configurações necessárias e inicializando o boot pelo pendrive, você vai se deparar com essa tela. Aqui você escolhe o idioma do seu Windows, no nosso caso português do Brasil, um modelo de teclado, geralmente a BNT2, mas isso aqui você pode mudar depois que o Windows estiver instalado na sua máquina. Clique em avançar, agora você vai ter a opção instalar agora ou reparar o computador. Instalar agora e aguarda. Na tela de ativação do Windows, clique em eu não tenho mais chave do produto,
Agora você vai selecionar a edição do seu Windows. Para o nosso teste, Windows 11 Pro. Clique em avançar, aceita os termos, clique em avançar. Agora você tem dois tipos de instalação, uma atualização ou uma instalação personalizada. Nós vamos pela personalizada. Clica nela. Agora, o instalador do Windows vai te mostrar o seu HD e as partições que já existirem, se existir alguma. No meu caso já tem 3, mas eu vou remover todas elas. Basta selecionar a partição, clicar em excluir e dar OK. Feito isso, eu agora tenho aqui um espaço não alocado de 80 GB. Eu estou usando o VirtualBox para esse exemplo, então eu defini um HD virtual de 80 GB para essa instalação. Você vem aqui em Novo e aqui você escolhe o tamanho da partição. Eu vou usar o tamanho total, mas aqui você pode escolher qualquer número, por exemplo, 50.000. Clique em aplicar, dá OK. O instalador do Windows automaticamente vai criar uma partição do sistema, uma partição reservada para recuperação com apenas 16 MB, a partição primária, onde vai ser instalado o teu Windows, e o restante do espaço ele deixa como espaço não alocado. Você pode criar uma partição agora ou fazer isso após a instalação do Windows. Eu vou criar agora. Clique em novo, deixe o tamanho total, clique em aplicar. Beleza, ele selecionou essa partição como uma nova partição do tipo primária. Não tem problema. Eu vou formatar essa partição e eu vou selecionar a partição anterior, a partição de número 3, para a instalação do Windows. Seleciona ela, clique em avançar. É só isso. Óbvio que durante a instalação, o Windows vai te mostrar algumas opções para você personalizar a sua instalação antes de começar a usá-lo. Só que todas as opções que aparecem aqui, você pode personalizá-las pós-instalação, tá bom? Quando esse processo terminar, se você ainda estiver com o pendrive espetado na máquina, tira ele e reinicia a máquina. O computador vai fazer o boot direto dessa partição que acabou de ser criada, na qual o seu Windows foi instalado. Agora que nós temos o Windows instalado corretamente, nós precisamos seguir alguns passos, mas esses são extras. Se você quiser, eu posso gravar um novo vídeo explicando cada um desses passos e quais seriam as minhas recomendações. Aqui estariam inclusos instalação de drivers para sua placa-mãe, driver para sua placa de vídeo, se você tiver uma, driver para o seu gráfico de vídeo integrado, driver de som, configurações extras, configurações de personalização do seu Windows, configurações de atualizações do seu Windows, ajustes de uma maneira geral do sistema operacional como um todo e instalação de softwares que você vai utilizar de forma meio que diária. Aquele software básico que você precisa ter instalado na sua máquina. Mas isso são extras. Como eu falei, se você quiser, deixa nos comentários que eu posso gravar um novo vídeo mostrando esse passo a passo. Agora sim, você pode instalar o seu Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, qualquer um, da forma correta, sem ter nenhum tipo de surpresa desagradável. Você agora entende todos os processos, pelo menos os processos básicos e necessários para uma instalação correta. Você agora entende como resolver esses problemas que podem acontecer e, o mais importante, você agora sabe como evitar esses problemas. Eu espero que assim você tenha aprendido coisas úteis, que você venha aplicar isso no seu dia a dia e que você consiga ter uma instalação bacana do seu Windows para você poder curtir, navegar e assistir aos meus vídeos. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha. Eu preciso da sua ajuda para o canal continuar crescendo e continuar sendo entregue para outras pessoas. E claro, se você puder realmente compartilhar cada vídeo que você assiste, vai ser uma ajuda tremenda para mim. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima!